Olá pessoal, sou Marcele De Simone. Estamos no estúdio do CAESP, no Portal do Saber, para mais um Papo Jovem. E hoje com o nosso convidado, professor Marcelo Zufo. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço, a este Papo Jovem. Muito obrigado. O professor Marcelo Zufo, ele é engenheiro eletricista e também professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E o nosso tema, que nós vamos tratar hoje nessa entrevista, é sobre internet pública. Professor, me diga primeiramente, para aquele que está nos ouvindo, o que é internet pública? Quando você fala esse tema, o que as pessoas normalmente pensam e o que é na realidade? A internet pública, na realidade, é uma generalização de uma infraestrutura importante, portadora de progresso e futuro, que é a internet, generalizada a partir de conceitos como a via pública, a calçada pública, a iluminação pública, o esgoto público. Ou seja, cada dia que passa, nós sabemos que a internet é uma infraestrutura extremamente importante para o progresso da sociedade. Hoje ela é oferecida só na forma privada. Precisamos trabalhar para que sejam criados mecanismos de oferta pública da internet. E existe, professor, a possibilidade, a capacidade do poder público oferecer essa infraestrutura para a nossa sociedade aqui no Brasil? Olha, Marcele, existe. Para vocês terem uma ideia, quando a via pública foi inventada em Roma, se demorou praticamente uns 200 anos para se entender que a via pública era pública. Até então, eram investimentos privados e não havia um entendimento que aquilo atendia toda a sociedade. Quase 1.500 anos depois, o mesmo modelo foi inventado com a iluminação pública. Thomas Edison não inventou a lâmpada, ele inventou o modelo de iluminação pública. E a gente sabe que a internet ela é extremamente importante para a sociedade, afeta a vida de todos, e não só é importante consumir a internet do ponto de vista privado, mas também se consumir a internet dentro de uma visão pública. Quais são as possibilidades de implantação no Brasil? Esse fenômeno de internet pública, ele começou no mundo alguns anos atrás, principalmente em países saxônicos. Começou a se entender que o serviço público, nas várias esferas governamentais, sob circunstâncias específicas, poderia oferecer a internet dentro de um modelo sustentável. Então, na cidade de São Francisco, em Londres, em praças, em parques, começou-se a ofertar a internet gratuitamente, dentro de uma lógica de turismo, minimização da violência, aumento da segurança, em algumas circunstâncias para fins educacionais, de saúde. E aqui no Brasil isso está acontecendo de várias formas. Nós já temos em alguns municípios, como em São Paulo, internet gratuita dentro de ônibus, pago pelas operadoras de transporte público. Nós temos a questão dos aeroportos. Ou seja, sob várias circunstâncias, faz sentido você oferecer a internet gratuitamente ao público. Esse sentido depende muito das políticas regionais e da visão do gestor e da comunidade sobre a importância dessa infraestrutura. E existe possibilidades, então, de fazer parcerias, público-privado, para estabelecer e implementar a internet pública, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo. Os modelos são os mais diversos. Existem modelos em que você pode fazer desoneração fiscal para certos patamares de acesso à internet. Você pode fazer parcerias com o segmento publicitário. Você pode ter não só o governo nessas horas, você pode ter ações de sociedades de classe, associações. Por exemplo, é o exemplo que a gente estava discutindo. Você tem ruas onde vocês têm bares e restaurantes. Cada restaurante oferece internet gratuita. Por que eles não se unem e oferecem para toda aquela região do seu entorno? Não só para o restaurante em si, mas para o parque em frente e para a rua. Isso aumentaria a segurança, traria mais conveniência aos clientes e aos potenciais consumidores. Perfeito. Professor Zufo, na sua opinião, qual o principal gargalo ou a principal dificuldade para que essa internet pública realmente seja implantada? Existe alguma dificuldade na sua visão? Precisa ser vencido? Existem dificuldades de dimensão perceptual. Se a gente lê a história de Roma,
É a mesma coisa. Demorou-se anos para se compreender que a via pública romana, que escoava as legiões, e as legiões traziam os produtos das regiões conquistadas, era um bem comum para todos. Hoje, a maioria das pessoas entende a internet como algo privado, proprietário. Mas a gente sabe que a sociedade moderna não vive sem a internet. Então, uma visão mais pública e uma visão mais abrangente De acesso para todos de acesso também. é fundamental. Então, assim, a principal limitação hoje ele é perceptual. As outras limitações dizem respeito à absoluta falta de política pública. Como houve toda uma privatização do sistema de telecomunicações brasileiros, muitos gestores não se percebem ou não percebem a importância tanto social e política e econômica da internet na vida das pessoas modernas. Isso que eu queria lhe perguntar. Qual é essa influência que a internet pública traria para a população, principalmente se a gente for pensar numa população de baixa renda, uma população que não tem oportunidades? Então, quais são os benefícios que traria para essa população? Veja, você conseguiria viver sem internet hoje? Não. A internet, ela é essencial para a qualidade de vida das pessoas. Eu fui para o Japão ano passado e descobri que todos os turistas em Tóquio têm 16 dias de internet grátis, só passando o número do passaporte. Isso me fez descobrir uma outra Tóquio que eu não sabia que existia. Então, quando você oferece internet para as pessoas, você está oferecendo segurança, saúde, educação, qualidade de vida, conveniência e muito mais. Então, assim, nós sabemos que os países que têm as suas estruturas de internet organizadas são países mais competitivos, em que tem mais progresso social e índice de desenvolvimento humano. Não existe, até o momento, em todos os estudos que eu tive acesso, prova contrária a isso. Então, nós sabemos que existe uma correlação direta e muito fácil de provar entre investimentos em infraestrutura de internet e indicadores de desenvolvimento humano, progresso e qualidade de vida. Ou seja, caminham juntos? Quando você Caminham tem muito juntos. uma internet pública, só para o pessoal ficar claro, quem está nos ouvindo, se você tem uma internet pública, você tem acesso com mais facilidade à internet em determinado local, e isso aliado ao IDH, aliado aos dados, mostra que há um maior desenvolvimento daquela localidade. Exatamente. Existem estudos feitos pela Cisco, pelo Imperial College. Se você pegar as nações que se destacam entre as mais desenvolvidas do mundo e se destacam nos índices de desenvolvimento humano, educação, a gente pode citar, né? Coreia, Japão, Noruega, Finlândia, Suécia. São países que você vê que a própria infraestrutura de internet é muito superior, por exemplo, à norte-americana, por exemplo, que tem um índice de desenvolvimento humano inferior. Uhum. A gente pode pegar países na América Latina que fizeram um investimento maciço nisso, como a Costa Rica. A Costa Rica pulou dezenas de pontos no índice de desenvolvimento humano a partir do momento que investiu fortemente em infraestrutura de internet nacional. E dentro de uma política pública também, porque às vezes as políticas públicas dizem respeito até à sistematização da atividade privada nesse campo. Que é uma dimensão também da internet pública. Perfeito. E aqui pensando em São Paulo, na nossa cidade, na sua visão, parte da vontade política também de se colocar em prática uma internet pública é papel de quem, afinal? É papel da Câmara dos Vereadores, é papel somente da Prefeitura, é papel dos 3 setores da nossa sociedade que precisam conversar, né? De quem é o papel, professor? Essa pergunta é muito importante, porque São Paulo é a maior cidade digital das Américas, tirando os Estados Unidos, mas devido à sua pujança econômica. As políticas públicas em relação a essa questão são inexistentes. E a atividade econômica por trás que alavancou tudo que nós temos hoje. Mas, por exemplo, o que o município pode fazer? Ele pode, por exemplo, autorizar a cessão de espaços públicos para passagem de fibra, por exemplo. O backbone da cidade de São Paulo,
ele existe só do domínio privado, e você vê que o setor privado vai onde tem economia. Então, nós temos verdadeiros bolsões de pobreza ou de apagão tecnológico na internet. Eu estou particularmente morando num bairro que recentemente foi desenvolvido, eu não consigo comprar internet de banda larga lá. Então, se eu, que sou da classe média, tenho isso, imagina a classe baixa, né? E a gente sabe que saindo do grande cinturão da cidade, você tem bairros e bairros que você simplesmente não consegue comprar acesso à internet. Não tem infraestrutura, porque dentro de uma lógica privada, teoricamente, não tem economia para gerar isso. Perfeito. E isso é justamente o contrário. Então, São Paulo, que é uma megalópole, hoje a gente vê na campanha o pessoal falando de cidade digital, cidade sustentável. Cidade inteligente. Mas com que infraestrutura de internet? Não tem infraestrutura de internet. Quer dizer, nós estamos tentando dar um passo além, mas a infraestrutura para suportar esses modelos que estão sendo preconizados aí pelos candidatos depende de uma boa infraestrutura de internet, inclusive internet pública. E onde mal e mal nós conseguimos suprir as demandas de internet em escolas, hospitais e dentro de uma infraestrutura muito precária, como a gente vai criar um modelo de cidade inteligente e cidade digital? Isso depende de política, de estruturação, mas mais do que nunca, de engenharia. Porque são esforços de uma engenharia extremamente sofisticada que precisa ser contemplada nessas ações. Perfeito, professor. Aqui é uma aula, esse bate-papo hoje foi uma aula maravilhosa, poder aprender um pouquinho sobre esse tema, que envolve não somente nós jovens que estamos diretamente conectados. Qual é o jovem que vive hoje Sem internet. Né, sem internet? Ninguém, mas toda a sociedade também evoluiu e passou a viver com a internet, fazendo parte, parece o corpo humano. A internet, ela faz parte do nosso corpo, não consegue mais viver sem. Muito obrigada pela sua participação. Espero que possa vir numa próxima para mais um Papo Jovem conosco. Eu agradeço. Obrigado. E nós ficamos aqui para uma próxima entrevista. Um super beijo.